A festa começou pontualmente às 20 horas, quando a banda Blitz abriu a noite entoando grandes hits dos anos 80, como Você Não Soube Me Amar e Biquíni de Bolinha Amarelinha. Esbanjando simpatia, Evandro Mesquita vestiu uma camisa do Inter jogada pela torcida, para delírio do público, que cantou de pé todas as músicas. Em seguida, uma orquestra com 120 músicos e um coral de 200 vozes fizeram a abertura oficial do evento. Com fogos de artifício dando ritmo, o estádio fez a contagem regressiva para o início da grande festa. No campo, Fernandão, D'Alessandro e Figueroa deram as boas-vindas à torcida, que delirou com cada palavra entoada pelos craques. O espetáculo começou com uma cena de colorados pedindo um terreno para a construção do Beira-Rio e, em troca, ganhando uma área dentro d'água. O gramado então virou água e um barco cruzou o Guaíba. Em seguida, centenas de atores simularam o aterro da área e o início da construção do gigante. Em seguida, houve a simulação da inauguração do Beira-Rio, tal qual o telão mostrava como havia sido em 6 de abril de 1969. Depois disso, começou a narração da história de cada década vivida pelo gigante, iniciando pela de 70. A atriz colorada Julia Lemertz narrou os principais fatos, até culminar no gol iluminado de Elias Figueroa. Brasileiro de 75, um título que se repetiria mais 2 vezes antes do fim dos inesquecíveis anos 70. Os craques que fizeram parte daquele time que deu o primeiro brasileiro ao Inter em 75 apareceram no telão contando como foi a montagem daquela equipe e o título inédito para o futebol gaúcho. Em seguida, o gol iluminado foi encenado até a bola chegar nas mãos de Figueroa, que ao vivo cabeceou para marcar o gol do título e receber o abraço dos jogadores que participaram da conquista. A primeira atração musical foi Hermes Aquino, que cantou um dos sucessos da época, Nuvem Passageira, fazendo o Beira-Rio entrar no clima dos anos 70. Na cena seguinte, os grandes pintores da humanidade pintaram uma das jogadas mais bonitas do Beira-Rio, a Tabelinha de Ouro. O ápice foi a aparição de Paulo Roberto Falcão, ao vivo e aplaudido de pé por todo o estádio. A produção irrepreensível da Engage fez Dadá voar feito um beija-flor em pleno gigante. O estádio ainda virou uma discoteca, com centenas de bailarinos dançando no ritmo de Dancing Days. Os campeões invictos de 79 saudaram a torcida. A década de 80 veio em seguida e, com bom humor, André Damasceno e Rogério Beretta brincaram com a falta de grandes títulos e dos fatos que marcaram o Brasil. No gramado, Cleito e Cledir cantaram Deu Pra Ti. A narrativa seguinte foi a conquista da Tarra Jon Gamper, o primeiro título conquistado pelo Inter em cima do Barcelona. Cléo e Rubem Paz contaram o título no telão. O momento seguinte fez a alegria do torcedor, a vitória no Grenal do século. Nilson foi o narrador da história e a banda Nenhum de Nós usou o bar montado no meio do gramado de palco e cantou Camila sob aplausos do público. O espetáculo teve texto dos grandes escritores gaúchos Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros e Luiz Augusto Fischer. Chegando à década de 90, a banda Papas da Língua cantou Viajar e os craques Pinga e Célio Silva narraram o gol que deu o título da Copa do Brasil em 1992. Minhas mãos só saíam diagonal aqui, forte. E curiosamente, aquele dia elas estavam reto no meio do gol. No gramado, Caico, Pinga, Célio Silva e o goleiro Fernandes saudaram o público. Em seguida, Fabiano falou sobre os gols que marcou no Grenal do 5-2
para novo delírio da torcida, que gritou "O Fabiano!". Depois de uma apresentação musical, o telão mostrou a emoção dele ao lembrar da falta de títulos da época e as dificuldades enfrentadas. Enquanto isso, atores representando os irmãos Popes conversavam, lembrando os grandes nomes do Inter que já morreram, como Maicon Librelato, Escurinho e Bodinho, destacando que a tradição e a história iriam tirar o Inter dos tempos difíceis. A torcida então se emocionou, lembrando dos grandes nomes colorados. Essa força, essa energia toda, essa vibração do passado, as nossas raízes. Finalmente o espetáculo entrou no século XXI, tempo das maiores glórias coloradas. Klemer, D'Alessandro, Alex, Rafael Sobis, Tinga, Fernandão e Leandro Damião lembraram a época, começando com a perda do Brasileirão de 2005, que foi para os atletas combustível para as conquistas da América e do mundo. O músico Neto Fagundes entrou em campo para contar a história de sua família, que sonhava com o título da América e deixou o campo emocionado, sob muitos aplausos. Para ser o campeão da América. Veio então a narrativa do título das duas Libertadores, quando centenas de bailarinos simularam as várias batalhas enfrentadas pelo Colorado até chegar às conquistas. Os campeões da América entraram em campo e foram aplaudidos de pé. Abel Braga, D'Alessandro, Fernandão, Alex, Rafael Sobis e Tinga ingressaram no gramado. Enquanto a Cachorro Grande agitava o público, o telão mostrava o Inter campeão de tudo, com a Recopa Sul-Americana, a Dubai Cup e a Copa Suruga. Chegou então o grande momento da história colorada, o título mundial. Ceará, Yarley, Fernandão e Klemer falaram do jogo contra o Barcelona. Ao vivo, Falcão falou sobre os 13 segundos decisivos que fizeram o mundo ficar vermelho. No momento de maior emoção do espetáculo, o telão mostrou o lance do gol de Gabiru. Ao invés da narração, a jogada foi mostrada em silêncio, sob aplausos do público, que gritou o gol como se ele estivesse acontecendo naquela hora. Os jogadores entraram em campo e jogaram Gabiru para cima. Neste momento, a torcida cantou o hino do clube e o presidente Giovanni Luigi declarou aberto o novo Beira-Rio. A cápsula do tempo, contando a história de milhares de colorados, entrou no gramado e será enterrada para só reabrir daqui a 45 anos. O encerramento do espetáculo mostrou os atletas de diversas décadas, destacando que os verdadeiros protagonistas do evento são os torcedores, que ajudaram a escrever a história do Internacional. A torcida então vibrou com os grandes hinos cantados nas partidas, dando aperitivo do que vai acontecer quando a bola voltar a rolar na casa do Inter. Em grande estilo, o show terminou com o DJ Fatboy Slim, que transformou o estádio Beira-Rio em uma grande danceteria.